Mais pouco aí no desenho. Bom dia. Bom dia, gatinha. Saudades, né? Bom dia. Toma vergonha na cara, Giovanni. 9 horas da manhã. Bom dia, Kate. Bom dia, gente. Eu sou a Charlotte. Tô aqui pra ver a live da mamãe também, tá? Felipe. Nem é Aldo. Gente, tá vendo? A professora aqui tá trabalhando no feriado. Mas, gente, inclusive eu queria dar novamente os recados para vocês que não escutaram minha live na quarta. Eu estou fazendo essas lives porque eu quero, tá? Não tem nenhum direcionamento de SEDU, de secretaria, nada, tá bom? É mais porque eu sei que vocês estão me procurando muito e vão fazer revisão, né, da matéria e deixar vocês ocupados, porque a gente fica em casa fazendo nada, é muito chato, né? É bom a gente ter alguma coisa para fazer. Bom dia. Vou bloquear, hein? Vou bloquear se fizer bagunça nos comentários. Mas vocês entenderam, gente? Os outros professores, quem não tá fazendo, porque ainda não teve direcionamento, tá? Então, eu não vou dar prova. O que eu vou dar vão ser exercícios que eu posso utilizar depois, quando a gente voltar às aulas presenciais. Vocês estão entendendo? Então, não vamos chamar de prova nem nada disso. Vou dar os exercícios, vai ter um exercício que vai ter um tempo para fazer, de 1 hora, tipo uma aula mesmo. E aí eu vou guardar esses exercícios para quando voltar às aulas, quem tiver feito já vai ter adiantado. Quem não tiver feito vai fazer nas aulas presenciais. Vou imprimir todo o material que eu tô passando para vocês online, eu vou imprimir também para quem não tá tendo acesso agora, tá bom? As atividades no Google Sala. As atividades. Por enquanto eu não passei nada assim que eu vá poder utilizar depois. Eu tô passando mais exercícios de fixação. Eu passei pro terceiro e pro segundo. Aí hoje, depois dessa live, eu vou passar para os primeiros anos. Tipo uns 5 exercícios para ver se vocês conseguiram assimilar alguma coisa. Aí nesses exercícios é bom não consultar. Não precisa de copiar, gente. Não precisa, tá? Aí esses exercícios de fixação é bom não consultar. Por quê? Porque aí eu vou saber na real o que vocês aprenderam, tá? Agora, o exercício, hoje eu vou passar origem da vida e a introdução à ecologia, fazer revisão, tá? Agora os exercícios que tem tempo de 1 hora, aí esses eu vou poder utilizar depois. Agora, esses que eu deixo dias para vocês fazerem é só para eu ver se vocês aprenderam mesmo, se conseguiram assimilar alguma coisa da matéria, tá bom? Qual matéria mesmo? Não, ela deve estar perguntando qual matéria de biologia que eu vou dar, não. Ai, minha gata me arranhando. Então, deixa eu começar. Só quero deixar claro, estou fazendo isso de vontade minha, tá? Não é orientação da SEDU, por isso nenhum outro professor tá fazendo, tá bom?
Então tá, vamos começar com origem da vida, porque é a primeira matéria que eu dei pro primeiro ano, tá? Isso, vou revisar o que vocês já estudaram, e porque vocês vão fazer uma avaliação, não, vão fazer um exercício desde o início do trimestre, entendeu? Vou fazer uma revisãozinha aqui. Então, origem da vida. Eu passei para vocês. Ai, minha gata tá aqui perturbando. O planeta no início de tudo, né? A formação. Pelo amor de Deus, depois você assista. Na origem de tudo, lá do Big Bang, formação dos planetas. No início que ele começou a formar, ele era muito quente, ele tinha muita lava, né? Ele não era sólido ainda, ele não tinha atmosfera, nada, era muito doido, né? Tinha muitos meteoros caíam aqui, não tinha atmosfera, né? Uma proteção, que a atmosfera foi criada depois com o aumento do oxigênio, então tinha pouco oxigênio lá no início, na formação do planeta, muita chuva ácida, vários lagos, sabe, com temperaturas altíssimas e ácidos. Então a gente fala que eram locais inóspitos. O que é um local inóspito? É difícil de sobreviver, difícil de ter vida, tá? Mas foi em um ambiente assim que começou a surgir o primeiro ser vivo, né? Então o primeiro ser vivo provavelmente foi o quê? Eu passei para vocês várias teorias da origem da vida, né? Eu vou falar da biogênese, abiogênese, sopa primordial, panspermia. Sopa primordial é a hipótese mais aceita, né? De como que surgiu esse ser vivo. Seria o quê? Tinha um monte de elemento químico ali misturado na água e tal. E como tinha muita tempestade, o ambiente era muito instável, né? Aqueles elementos químicos, eles tinham estímulos para acabar se ligando. Aí eles iam se ligar, tá? E nisso que foram se ligando, às vezes aleatoriamente, foram formando moléculas, né? Moléculas orgânicas, que a gente chama. E essas moléculas orgânicas depois deram origem a moléculas de DNA, uma molécula de RNA primeiro, que ela é mais simples, né? E depois o DNA. Depois do DNA formado, né? Ficou muito tempo assim, só um DNA, imagina, um negócio assim, uma fita dupla jogada ali. Só que o DNA, ele é muito sensível ao ambiente, então ele pode sofrer mutações. Essas mutações, a maioria não são boas. Aí, ele meio que produziu, com o passar de milhões de anos, pode ser para todos os anos, tá? Porque é matéria de origem da vida. Ele formou algo que principalmente para o primeiro ano, mas todos os anos podem ver. Ele formou meio que uma membrana que protegia ele, tá? E essa membrana protegendo ele foi muito vantajosa e ele conseguiu sobreviver mais tempo, tá? Porque mutação, vocês sabem o que é mutação? A mutação, ela é como se fosse assim, tem uma sequência, né? O DNA tem uma sequência. A mutação muda uma letrinha da sequência. Aí essa mudança pode ocasionar, tipo, perda de função de alguma coisa, não produz mais alguma coisa, tá? Aí, beleza. Aí formou essa membrana, aí formou a primeira célula procarionte. Que a célula procarionte, ela não tem núcleo. A célula eucarionte, ela tem núcleo. Então, primeiro surgiu a procarionte, tipo as bactérias que a gente tem hoje, tá? Depois foram formando as células eucariontes. As células eucariontes, elas já têm um núcleo em volta do DNA. Então, ela tem uma proteção extra ainda para o DNA não sofrer mutações, tá? Para ele ser protegido. Então, quando surgiram as células eucariontes, ela se espalhou muito, tipo,
formou muitas espécies diferentes, inclusive as nossas células são células eucariontes, tá? E isso, vamos lá, a idade da Terra é mais ou menos 4,6 bilhões de anos, bilhões, tá? O primeiro ser vivo, um fóssil, que a gente chama até o estromatólito, ele é um vestígio de vida, né, que existiu vida, foi de 3,6 bilhões de anos, tá? Então, a Terra ficou 1 bilhão de anos aí sem nenhum ser vivo. Só que tem aquela também, um fóssil, ele é muito difícil de surgir, de formar. Imagina o fóssil de uma célula. A gente não consegue, né? A célula do seu braço, você consegue ver a célula? Não, você consegue ver o tecido, né? Que é o conjunto, como se fosse mais evoluída, mas ela é mais complexa, porque a gente não pode falar que nenhum organismo é mais evoluído. Mas ela veio depois da célula procarionte, então ela é mais complexa, tá? Então, assim, a célula a gente não consegue ver olho nu. Imagina um fóssil de uma célula, né? Difícil. Então, o que acontece? Esse estromatólito de 3,6 bilhões de anos atrás é de uma atividade celular, né? Aí tem até hoje lá em alguns locais do planeta que são mais antigos, tá? Por isso que não é em qualquer lugar que você vai encontrar fóssil. Por quê? Porque lembra das placas tectônicas? As placas tectônicas, elas estão em movimento. Então, elas têm às vezes, dependendo do momento do planeta, tem o que estava na superfície, agora está no fundo do mar. Então, tem muita coisa que está no fundo do mar que já estava na superfície, que tem rochas antigas, pode ter fósseis e tudo. Só que é muito difícil acesso, tá? Então, 4,6 bilhões de anos, formação do planeta. 3,6 bilhões, primeiro ser vivo. E o boom que deu, assim, de ser vivo, que a gente conhece, tipo, invertebrados, água-viva, sabe? Foi há 500 milhões de anos. Então, olha o tempo que passou para evoluir, para chegar a ser um ser vivo que a gente conhece. Muitos milhões de anos. Na verdade, bilhões de anos, tá? E a gente não tem noção da dimensão disso, porque a gente vive o quê? 70, 80 anos hoje. Então, antigamente, as pessoas viviam até 30 anos, no máximo. Era o auge, tá? Morria de doença, falta de saneamento básico e tudo. Então, não tem fóssil de uma célula, Antônio. É um vestígio, entendeu? Da produção, do que aquela célula fazia. Tipo, uma produção de gases, né? O estromatólito é isso, são produções de gases que fizeram uma movimentação que ficou fossilizada. Mas tipo assim, é como se fossem várias células juntas produzindo alguma coisa. Aí a gente tem o fóssil do vestígio, a gente não tem fóssil da célula, tá? Então, assim, passou muito tempo para a evolução agir, né? Milhões, bilhões de anos. Agora, de 500 milhões de anos para cá, também aconteceu muita coisa, né? Há 550 milhões de anos tinha águas vivas, invertebrados, um princípio de cordado, né? E era assim, não tinha vertebrado ainda, tá? Depois que começaram a surgir os peixes e tal. Peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e aves, tá? Só que aí voltando lá, então o primeiro ser vivo, ele era o que a gente chama de heterótrofo. O que é um heterótrofo? Ele precisa de se alimentar, ele precisa comer, né? E autótrofo, ele faz o quê? Ele produz o seu próprio alimento. Então, quem surgiu primeiro foi o heterótrofo, tá? Um organismo heterótrofo. Então, ele comia tudo que tinha ali de orgânico no ambiente. Agora, depois, com o tempo, surgiram o que a gente chama de autótrofo, que aí produz o seu próprio alimento. Aí que entra aquela questão que eu tinha falado sobre a Terra ser desprotegida, que não tinha muito oxigênio, lembra? Então, ela era bombardeada por meteoro antigamente, né? Lá no início da formação dela. Hoje em dia, a gente tem a atmosfera, ela é como se fosse um filtro, né? E cai alguns meteoros, eles se desfazem, eles pegam fogo. Então, assim, no início não tinha uma quantidade de oxigênio boa. Então, o que a gente respira hoje? Oxigênio. Então, se não tinha oxigênio no início da Terra, o que eles respiravam?
Eles faziam o que a gente chama de respiração anaeróbica, tá? O que é respiração anaeróbica? É um tipo de fermentação. Pode ser fermentação alcoólica e fermentação lática, tá? Então, eles produziam energia sem o oxigênio. Só que é uma produção, assim, de energia não muito eficiente. A aeróbica que a gente faz, ela é muito mais eficiente, tá? A anaeróbica quebra o galho, mas para aqueles micro-organismos que surgiram lá no início, ela era bacana, né? Era a forma que tinha ali para eles sobreviverem. Aí, beleza. Começaram a surgir os autótrofos. E os autótrofos são quem? Ou eles fazem quimiossíntese ou eles fazem fotossíntese. E a fotossíntese, vocês já ouviram falar, né? Plantas fazem, mas quem faz? Plantas, algas e algumas bactérias. Quando surgiu esse micro-organismo que fez a fotossíntese, o que produz a fotossíntese? Além de produzir o próprio alimento, produz oxigênio. Então, quanto mais surgiu os autótrofos, mais produção de oxigênio foi acontecendo e foi aumentando a quantidade de oxigênio tanto dentro da água quanto na atmosfera. Aí, só a partir daí, começou a formar uma camada e foi possível que organismos conseguissem fazer respiração aeróbica, tá? Que hoje é o que a gente faz. Como é que faz esse tipo de fermentação? A fermentação, a gente tem a fermentação lática e a fermentação alcoólica. Utiliza, não tem como, não precisa do oxigênio para a produção da energia. Vocês vão estudar isso ainda, tá? Não vou tentar entrar em detalhe agora, porque vocês vão aprender isso em bioquímica. Então, a lática é aquela, tipo, não tem os micro-organismos que a gente vê, lactobacilos, sabe, no iogurte. Isso eles fazem fermentação lática, lática de leite mesmo, tá? Queijo é produto de fermentação lática. E a fermentação alcoólica faz bebida, cerveja, vinho, tá? Mas isso hoje a gente faz, não é o objetivo deles fazer nenhuma bebida láctea pra gente, nem alcoólica, tá? Isso daí é uma forma dele produzir energia para ele sobreviver. Porque a respiração, quando a gente fala de respiração, a gente pensa muito na respiração, nossa, tá. Não, a respiração que eu digo é a respiração dentro da célula, tá? Então, existe respiração sem oxigênio, que é a respiração anaeróbica, e é chamada também de fermentação. Anaeróbica é igual a fermentação, tá? Como funciona? Produz o seu próprio alimento, tá? Então, quais mais seres fazem fotossíntese melhor? Assim, as plantas vegetais fazem fotossíntese, algas e algumas bactérias. As algas são as responsáveis hoje, atualmente, pela concentração alta de oxigênio no planeta, tá? Então, quando fala pulmão do mundo, não são as árvores mesmo, não. Mais são as algas nos oceanos, tá? Beleza. Então, surgindo esses autótrofos, aumentou a quantidade de oxigênio na atmosfera e foi possível a realização de respiração aeróbica. Então, tem que ser nessa ordem. Quem surgiu primeiro? Heterótrofo, que fazia fermentação. Aí, depois surgiu autótrofo, que fazia fermentação. Aí, quando surgiu o autótrofo, elevou a quantidade de oxigênio no planeta. Aí, surgiram tanto autótrofos quanto heterótrofos, que faziam respiração aeróbica, que é a que precisa do oxigênio, tá? Que é a que a gente faz, ela é muito mais eficiente. Para vocês terem noção, são poucos. O que é ATP? ATP seria a nossa energia. ATP. Então, na respiração anaeróbica, são 2 ATP só que produz, enquanto que na respiração aeróbica são 30. Então, é uma diferença muito gritante, né? Por isso que a maioria dos seres vivos hoje fazem respiração aeróbica, tá? Então, a gente, os animais em geral. Aí tem alguns micro-organismos que faz os 2 ou faz só um. Então, por exemplo, quando você tá com um machucado, sua mãe fala, não tapa esse machucado aí não, que senão pode piorar, não sei o quê. Porque se você tapar o machucado, você vai impedir o oxigênio de entrar ali. Aí pode ser que bactérias, que são anaeróbicas, que fazem fermentação, elas cresçam,
Porque você está impedindo o oxigênio de entrar. Aí não, com o oxigênio ela não consegue sobreviver, entendeu? Por isso que não pode tapar. Vocês já ouviram falar também de jogar água oxigenada dentro do machucado? Porque a água oxigenada tem o quê? Oxigênio, né? Então, quando joga no machucado, ela eleva ali a quantidade de oxigênio e mata essas bactérias que são anaeróbicas. Mas tem bactérias aeróbicas também, tá, gente? Beleza. Entenderam aí essa relação? Heterótrofo, fermentação. Autótrofo, fermentação. E depois, heterótrofo e autótrofo fazem respiração aeróbica. Tá bom? Aí, origem da vida. Aí eu falei já de sopa primordial. Então, uma hipótese de origem da vida é sopa primordial. A outra hipótese é panspermia. O que é a panspermia? A panspermia é uma hipótese que eles acreditam que a vida, na verdade, não surgiu na Terra. Ela surgiu em um outro local e foi trazida aqui lá no início do planeta por um meteoro. Então, panspermia, espermia, tá? Isso significa semente. Então, a semente foi trazida de fora. Tem como provar isso? Não tem, né? Como a gente vai fazer uma experimentação. Mas é uma hipótese. Outra coisa, deixa eu recapitular a questão de hipótese e teoria. Eu passei isso também no primeiro ano. Hipótese é aquilo que a gente acha que é teoria. Que tipo assim, eu vou criar uma coisa aqui na minha cabeça, eu acho que é isso. Eu acho que a Terra gira em torno do Sol. É uma hipótese. Então, você tem que provar aquilo por experimentos. Aí foram lá, fizeram vários experimentos e provaram que realmente é a Terra que gira em torno do Sol e não o Sol que gira em torno da Terra, né? Aí passou a ser teoria. Então, hipótese você cria e você tem que comprovar. E a teoria, ela já é comprovada. A teoria não é algo que você tirou da cabeça e não comprovou, não, tá? A teoria, ela é comprovada. Então, a questão do meteoro na panspermia é uma hipótese. A questão da sopa primordial, a gente já conseguiu fazer em laboratórios alguns experimentos que realmente naquelas condições do planeta ali de eletricidade, muitos raios na água com elementos químicos misturados, realmente pode formar alguma molécula orgânica. Mas a gente não conseguiu formar um DNA em laboratório. Por quê? Porque esse processo demorou bilhões de anos, então é muito difícil a experimentação, por isso é uma hipótese ainda, tá? A outra hipótese que foi por muito tempo aceita é a abiogênese. Lembram lá que eu passei para vocês? A biogênese, bio é vida, gênese é início, o A é negação. Então, eles acreditavam que não precisava de um ser vivo para dar origem a outro ser vivo. Como assim, né? Eles acreditavam que do lixo, né, se acumular muito lixo e tal, o lixo, ele vai formar barata, vai formar rato. Oi? Vou falar da teoria criacionista. Aí, hoje, como assim, né? Eles acreditavam que a carne, né, exposta ali, ela criava a larva. Como assim? E foi muito difícil comprovar que a teoria da abiogênese estava errada. Inclusive, eu acho que eu passei até uma questão para vocês. Eles acreditavam que, tipo, você colocar uma camisa, tipo, nojenta de suor no canto, jogar um fermento ali, sei lá, um negócio assim, vai surgir um bicho depois ali. Bizarro. Aí, o que fizeram? As pessoas, de objetos inanimados. As pessoas começaram a fazer experimentos para derrubar essa hipótese ridícula, que na verdade era teoria na época, porque eles faziam experimentos errados para comprovar o que eles queriam, tá? Então tem essa também, de pessoas que fazem experimentos errados só para comprovar a sua hipótese e vira teoria, mas a teoria ela não é incontestável. Cris, o que você está fazendo aqui, garota? A teoria ela não é incontestável, inclusive a gente tem que sempre fazer experimentos para comprovar aquela teoria, né? Aí, é bizarro. Aí da abiogênese eles começaram a fazer, tipo assim, colocavam hipóteses, né?
e fecharam. Aí colocaram lá, ó, esse aqui é um pote aberto com carne e outro é um pote fechado com carne. O pote aberto começou a surgir larvas e o pote fechado não. Então não foi da carne que surgiu essas larvas, foi o quê? Foi algum animal que colocou o ovinho ali, que era o óbvio, mas eles não acreditavam, eles falavam assim, não, esses experimentos tem que fazer com os potes abertos porque está no ar o princípio ativo da vida, então tem que estar em contato com o ar. Pô, se você colocava em contato com o ar, vinha um monte de bicho, vinha micro-organismo, né? Então vinha micro-organismo ali, e naquela época eles também não sabiam, porque eles não tinham microscópio, eles não sabiam o que era um vírus, uma bactéria, nada disso. Aí, depois de um monte de experimento, pote aberto, pote fechado e tal, veio o Pasteur, Louis Pasteur, que ele até fez a pasteurização, que a gente faz até hoje no leite. Ele fez o quê? Ele fez um frasco mega especial com um bico comprido e esse bico estava aberto. Aí ele fez o quê? Ele pegou um caldo de galinha, colocou ali dentro e ferviu. Quando a gente ferve, né, por 5 minutos, a gente esteriliza. Os anteriores, os experimentos anteriores, fervia um pouquinho, só esquentava. Não mata os bichos, não mata os micro-organismos, tá? Aí ele fez esse frasco, colocou um bico comprido, ferveu, matou os micro-organismos e deixou lá. Nasceu alguma coisa? Não nasceu. Estava em contato com ar? Tava, mas ele fez um bico comprido, curvo, que impedia de entrar insetos, de entrar micro-organismos. Eles ficavam retidos lá no início, né? Então ficou ali o frasco sem nascer nada. Aí o que ele fez? Então, beleza, não nasceu nada aqui. Eu vou quebrar, ele fez vários, um monte. Aí ele vou quebrar aí deixar um tempo. Aí ele quebrou e nasceu. Então ele provou que a teoria da abiogênese estava errada, tá? E comprovou que a teoria da biogênese estava certa. O que é biogênese? Biogênese é a teoria de que precisa de um ser vivo para dar origem a outro ser vivo, tá? Então, através desse experimento dele, fez um frasco especial, porque eles acreditavam que tinha que ter um contato com o ar e tudo, não tinha nada a ver, né? O que eles acreditavam. Aí ele conseguiu comprovar, tá? E até hoje tem no museu lá, acho que tem uns 3 séculos que ele fez, até hoje tem no museu o frasco dele intacto, gente, não nasceu nada ainda, nem vai nascer, né? Então, da onde veio a mosca? Aí tem a questão, né? Essa biogênese, ela fala que precisa de um ser vivo para dar origem a outro ser vivo. Mas e o primeiro ser vivo do mundo? Como que surgiu? Não tem como a gente saber ainda, né? A gente não tem tecnologia suficiente para saber, tá? Aí, vou tentar deixar salvo assim, tá, gata? Sujeira. Enfim. O primeiro ser vivo a gente não sabe de onde que veio, mas os que estão hoje aqui no planeta, a gente sabe que precisa vir de um outro ser vivo, né? Não é de uma roupa suja que vai surgir, não é no meio do lixo que vai surgir um ser vivo, não. Tudo ali só tá atraindo o ser vivo que já existe, né? Beleza. Então, biogênese, abiogênese, panspermia e a sopa primordial. E essas aqui são teorias científicas, tá? E tem a sobrenatural, que é o criacionismo, que ele faz, né, um contraste aí com os outros. Porque, assim, o criacionismo, ele sempre existiu, gente. Desde que o ser humano começou a pensar, raciocinar ao decorrer da evolução, ele sempre se questionou muito. E ele queria saber qual o papel dele, qual o lugar no mundo, por que ele estava aqui. E como não tinha tecnologia suficiente igual hoje, eles começaram a criar, né, explicações para eventos naturais. Então, para o surgimento do homem, o que aconteceu? Por que a gente está aqui? Porque foi Deus. Deus criou a gente, imagem e semelhança e tal. Deus criou o mundo, Deus criou os animais. Então, assim, por que acontece o trovão? Sei lá, é o Thor, sabe? Todas as comunidades, sociedades que surgiram no planeta criaram religiões, e a religião ela é muito importante,
ela faz a gente pertencer ao grupo, né? Estimula boas ações, só que também pode atrapalhar quando a gente descobre a explicação real mesmo, né? Então, antes, quando a gente não sabe a ciência, a gente tende a ter a explicação sobrenatural. Quando... Giovanni, pelo amor de Deus, até aqui você não presta atenção, Giovanni. Quando não tem a ciência, a gente pega a explicação sobrenatural. Agora, quando tem a ciência, a gente tem que jogar a explicação sobrenatural de lado. Falando, não, realmente, então aconteceu dessa forma. Agora, o primeiro ser vivo, a gente não tem explicação científica ainda comprovada. Então, o que tende a acontecer é as pessoas utilizarem aí a explicação sobrenatural, né? Deus deu um empurrãozinho aí para as moléculas se juntarem, para fazer uma célula, para depois ter a evolução, tá bom? Então, eu acho que é isso, questão de origem da vida, foi isso, até o momento. Então, o criacionismo não é uma explicação sobrenatural, não é uma explicação científica, então ele não é considerado na ciência, tá? Beleza. Aí, matéria agora de ecologia, né? A ecologia, ela estuda as interações dos seres vivos, né? Com o planeta, com a água, com o que não é orgânico, né? Estuda tudo. Eu coloquei para vocês um esqueminha que, tipo assim, a gente tem um organismo, né? O organismo, ele faz parte de uma espécie. Se tiver vários organismos de uma espécie só, ele forma uma população. Então, você está considerando uma população de gato. É uma população. Agora, se você está considerando gato e cachorro, aí é uma comunidade. Então, uma espécie só é uma população. Mais de uma espécie, 2, 3, 4, é uma comunidade, tá? A interação dessas espécies dos seres vivos com o ambiente, tipo disponibilidade de água, umidade, temperatura, forma um ecossistema, tá? Então, o ecossistema a gente pode falar em termos gigantescos ou em termos microscópicos, tá? Se você for pegar uma pocinha de água e colocar no microscópio, vai ser um ecossistema. Você olha assim, uma gota, uma pocinha, não tem nada ali. Mas se você colocar no microscópio, tem muita coisa, tá? Tem muitos micro-organismos, tem algas microscópicas, tem protozoário, tem bactéria. E é um mundo para eles aquilo ali, tá? Se você considerar tudo, se você considerar isso em questão biológica, tá, gente? Porque tem questões... conceito social e conceito biológico. O conceito biológico de comunidade é quando você considera várias espécies, né? São comunidades. Um abraço, Jadson. Então, assim, o ecossistema ele pode ser microscópio ou pode ser gigantesco. Então, a gente tem ecossistemas aquáticos, ecossistemas terrestres. A gente, a partir dessas interações, assim, a gente vê que tem ecossistemas diferentes, tipo a Mata Atlântica tem características dela só, a Amazônia dela só, o Cerrado, a savana. Então, inclusive, a gente vai estudar isso em biomas, tá? Então, são ecossistemas diferentes, que têm interações diferentes, clima diferente, umidade, etc. Então, os ecossistemas formam um bioma, e o conjunto todo dos biomas, que é isso que eu falei, Mata Atlântica, Amazônia, forma a biosfera. A biosfera é a parte da esfera que tem vida, tá? Outra coisa que é importante para vocês lembrarem, a diferença de habitat e de nicho ecológico. O que é o habitat? O habitat é aonde aquela espécie vive. Enfim, tipo, a onça pintada vive na Amazônia. A onça pintada vive na Mata Atlântica, tá? É o local onde ela vive. Então, mais de um ser vivo pode compartilhar o habitat, tá? Então, tem várias espécies que vivem na Mata Atlântica, várias espécies que vivem na Amazônia. Agora, o nicho ecológico é o papel
daquela espécie na natureza. Então, a onça pintada vive na Amazônia e ela tem hábitos noturnos e é uma predadora de topo de cadeia. É uma historinha que eu contei aí, que é o papel dela, é um nicho ecológico. Agora, o tamanduá tal vive na Amazônia, ele tem hábitos diurnos, ele se alimenta de formiga, então é o nicho ecológico daquela espécie. Eles compartilham o mesmo hábitat, mas nunca as espécies diferentes vão compartilhar o mesmo nicho ecológico, tá? Nicho ecológico são sempre diferentes. Tem muitas questões que colocam isso, tipo assim, fala história de duas espécies, depois fala, elas têm o mesmo nicho. Não tem o mesmo nicho. Pode ter o mesmo hábito se elas forem da mesma região, tá? Outra coisa, fatores bióticos e abióticos. Bio, como vocês já sabem, é vida. Abiótico é negação, a biovida, tá? Então, assim, fatores bióticos são seres vivos. São os seres vivos que existem no planeta, tá? Tanto ser vivo micro-organismo como macro. Agora, abiótico é o que influencia o ser vivo, é o que influencia o biótico. Então, clima, correnteza, massa de ar, tudo isso influencia na sobrevivência desses seres vivos, dos bióticos. Tipo, a disponibilidade de água, a umidade, sabe? Essas características que tem em cada bioma, e isso influencia, tá? Luminosidade, se tem muita luz lá no substrato, no chão, se chega muita luz, se não chega, tá? Isso tudo são fatores abióticos, beleza? Biótico e abiótico. Lembra sempre que o A é negação. Abióticos são os seres vivos, abióticos são os fatores que influenciam na vida dos seres vivos, mas não tem. Mas a comida, Maísa, a comida ela é biótico, né? A gente não come tipo ferro, a gente não come, entendeu? Agora a água é fator abiótico que a gente precisa consumir, né? Mas comida é biótico, tá? Porque a gente come uma planta, a gente come um animal, tá bom? Algo orgânico. Aí, mas o que eu passei depois? Cadeia e teia alimentar. Gente, aquela questão do autótrofo e heterótrofo tem que estar na cabeça de vocês. Vocês têm que saber que heterótrofo precisa de comer e o autótrofo produz o próprio alimento. Então, se o autótrofo produz o próprio alimento, a gente chama ele de produtor. E o heterótrofo, que ele não produz o seu próprio alimento, ele é consumidor. Então, aí tem aquela classificação, né? A classificação, tipo assim, as plantas, elas são autótrofas, beleza? A alga é autótrofa, produz o seu próprio alimento. Então, elas são produtoras. Quem come a planta, quem come a alga diretamente, é consumidor primário. Por quê? Comeu um produtor. Quem come um produtor é consumidor primário. Quem come o consumidor primário é um consumidor secundário. E assim vai. Quem come o consumidor secundário é o consumidor terciário, tá? Então, a gente considera uma cadeia alimentar, mas não é assim. Tipo, a gente come uma infinidade de alimentos, né? Vou falar assim, gata, se der tempo, né? Já são 9h40, mas acho que não. Daqui a pouco eu falo. Então, assim, a pirâmide... Ai, meu Deus. A cadeia alimentar, ela tem, né, o fulano se alimenta de fulano, de fulano, de fulano. Só que a gente se alimenta de uma diversidade muito grande, então a gente tem uma teia alimentar, tá? É uma teia, assim, são vários alimentos que a gente come, né? E nós não somos só ou o consumidor primário ou o consumidor secundário, depende do que a gente vai comer, né? Às vezes no seu prato do almoço tem de tudo, tem um produtor, tem um consumidor primário. Então, se você comer a banana, você está sendo o quê? Consumidor primário. Agora, se você comer um bife, você é um consumidor secundário, porque o bife veio da vaca e a vaca é um consumidor primário. Entenderam?
Então, tem que seguir isso daí. O ser humano é só um consumidor secundário. Não, a gente come direto o produtor, né? A gente come maçã, come alface, são produtores, tá bom? Outra coisa, fungo não é produtor. Fungo é o quê? Aquele bolor que dá no pão, um cogumelo. Não, na verdade, ele entra na cadeia. Tchau, Felipe. Ele entra na cadeia alimentar como decompositor, tá? Ele é um decompositor. Ele e outras bactérias são decompositores. O que o decompositor faz? Ele degrada a matéria orgânica, tá? Então tá ali um corpo morto, né? A bactéria e o fungo vai lá e vai degradar a matéria orgânica, tá bom? Tem um outro tipo também que a gente chama de detritívoro, que é tipo a minhoca. Ele facilita o trabalho do decompositor. Só diminui, né, ali a matéria orgânica. Mas não entra na cadeia alimentar. Nem o decompositor, nem o detritívoro, tá? Quando a gente entra em decomposição, a gente está alimentando os decompositores. Aí os decompositores, bactéria e fungo. Os decompositores, eles fazem os nossos elementos químicos voltar para a natureza. Como se fosse uma reciclagem da própria natureza. O decompositor faz a reciclagem, tá? E é isso. Compositor. Aí, na cadeia alimentar, a gente não coloca decompositor. Por quê? Porque ele está em todos os níveis. Ele come o produtor. Uma hora todo mundo vai morrer, né? Então, ele vai comer todos. Então, por isso que a gente não representa ele na cadeia alimentar. Às vezes, a gente coloca lá na teia, tá? Então, se tiver fungo e bactéria na teia alimentar, é decompositor. Não tenham dúvidas, tá bom? Então, a transferência de energia é unidirecional, então seria o quê? O produtor produz e vai do produtor para o consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Não volta, é uma direção só. É de baixo para cima. A base sempre vai ser produtor, tá? Não tem como você colocar na base da cadeia alimentar um consumidor. A vaca tá na base? Não, pô, a vaca come a grama, então a grama tá na base. Tá bom? Com relação à cadeia alimentar, é isso. Agora, as pirâmides ecológicas, perguntaram aí, né? As pirâmides ecológicas, a gente tem 3 tipos. 3. A pirâmide de número, a pirâmide de biomassa e a pirâmide de energia. Primeiro eu vou falar de energia. Energia é mais fácil. Eu acabei de falar que a energia é unidirecional, não é? Então, é da base para cima. Então, sempre a pirâmide de energia, ela vai ser assim. Bonitinha, aquela pirâmide que a gente conhece, tá? Agora, a pirâmide de biomassa e a pirâmide de número, ela pode ser invertida. Então, ela pode ser menor no início, sabe? De cabeça para baixo. Depende, né? Do que está representando ali, de quais seres vivos. Então, por exemplo, de número. 500 indivíduos de planta, né? 300 gafanhotos, uma ave. Então, é realmente uma pirâmide bonitinha de número, onde a base tem um número maior e depois vem diminuindo e o topo um número pequeno, tá? Agora, se a gente for contar, por exemplo, uma árvore, 50 herbívoros, uma árvore. Então, a base vai ficar pequena, 50 herbívoros vai ficar grande, e depois um carnívoro vai ficar pequeno. Tá vendo como que vai ficar estranha essa pirâmide? Mas por quê? Porque a gente está colocando a pirâmide de números, a gente está tentando ver a quantidade. Então, a base, uma árvore, 50 herbívoros e um carnívoro. Tipo assim, em uma árvore tem 50 joaninhas. E um lagarto come essas 50 joaninhas, tá? Então, cada andar da pirâmide, a gente tem que ver o tamanho para ficar compatível com o que a pirâmide está pedindo, que é, por exemplo, a pirâmide de número, tá bom? Agora, a pirâmide de biomassa já leva em consideração a massa seca por área daquele indivíduo, tipo assim,
Aí é o mesmo exemplo da árvore. A árvore é gigante. Então, na de biomassa, a parte da árvore, a base da árvore vai ficar bem maior. Isso, na de número ignora o tamanho dos indivíduos. Agora, na de biomassa, você tem que levar em consideração o tamanho do indivíduo, tá? Então, se fosse a questão da árvore também, na de biomassa, então ficaria gigante, porque a árvore é grande, Joaninha ficaria pequeno e o lagarto ficaria maior que a Joaninha. Tá vendo? Se você levar em consideração a biomassa, tá? Agora, olha só, uma questão que sempre cai. É a questão do... É bem assim, a grama, boi e carrapato. A grama, o boi come muita grama, então da grama a base fica enorme. Aí o boi umzinho e o carrapato enorme de novo, porque tem um monte de carrapato em cima do boi, né? Então é uma pirâmide de número que fica bem esquisita também, tá? Isso, biomassa, tamanho e número só quantidade, ignora o tamanho, tá? Agora, os ciclos biogeoquímicos, que foi a última coisa que eu dei para vocês. É um pouquinho complicada, mas eu vou fazer exercícios, eu tô fazendo assim. Eu dou a videoaula e no mesmo dia eu seleciono uns exercícios e dou 2 dias para vocês fazerem e depois eu vou dar a explicação, tá bom? Aí eu vou, inclusive, eu vou pegar mais de pirâmide, né, para vocês entenderem mais ou menos como é que é. Inclusive, quando vocês colocam, já aparece qual é se vocês erraram ou acertaram. Depois eu vou explicar, tá bom? Então, ciclo biogeoquímico. Eu tenho mais, mas eu coloquei os principais de água, carbono, oxigênio e nitrogênio, tá? Tá no caderno de vocês. Inclusive, eu imprimi, né? E falei para vocês escreverem um textinho explicando cada um desses ciclos. Então, ó, o ciclo da água é aquilo. Transpiração, vou postar hoje ainda o exercício. Então, ó, transpiração, evaporação, aí precipitação, né? É a chuva, aí a água cai, forma os rios, lagos e oceanos, aí a gente consome a água, ocorre evaporação, transpiração e volta, né, para formar a nuvem, tá? E fica esse ciclo. Vou fazer um videozinho para explicar aquela questãozinha, tá? Então, aí fica esse ciclo, eu falei, né? Lá na sala de aula. E como que o ser humano pode influenciar nesse ciclo? A gente polui, né? A gente desperdiça água. Lembra que eu falei lá? Pô, a água potável que a gente pode beber no filtro, a gente coloca no vaso. A gente joga depois no esgoto no rio. O rio vira um valão, tá? Também não sei mais que dia é hoje, não sabia nem que era feriado, mas, gente, tô vivendo aí. Pra mim, todo dia é domingo. Vai ficar gravada a live, tá? Inclusive, eu tô abrindo, tô postando no YouTube, só pra vocês, tá? Pelo amor de Deus. Vergonha, né? Se vocês passarem isso pra mais alguém. Eu postei de ontem, que foi do 2º ano, eu consegui postar no YouTube. Aí eu vou tentar postar de hoje, tá bom? Então, ciclo da água, ciclo do carbono. Ciclo do carbono é o quê? Respiração, fotossíntese. Respiração, ela libera o carbono e a fotossíntese captura o carbono na atmosfera, tá? Então, fica esse ciclo, respiração, fotossíntese. Só que qual é o grande problema? Como que a gente afeta? A gente faz queima de combustíveis fósseis. O que são fósseis? São restos de seres vivos. E os seres vivos, eles são compostos de carbono. Então, quando a gente queima, a gente libera carbono. E a gente coloca, não vai compartilhar não, e a gente coloca o carbono, mais carbono na atmosfera do que a fotossíntese consegue capturar, entendeu? Então, assim, a gente deixa a atmosfera lotada de carbono, a fotossíntese não dá conta, aí acontece aqueles problemas, chuva ácida, efeito estufa, aquecimento global, etc, tá? Não, Antônio, pelo amor de Deus. Então, assim, não é para deixar de falar sobre isso,
sobre o ciclo do carbono e como que a gente altera esse ciclo, tá? Que é a queima de combustíveis fósseis e também queimadas em florestas, que a floresta, a árvore, ela também é formada por carbono. Então, se você queimar, também vai liberar carbono, tá bom? Oxigênio, fotossíntese e respiração também, tá? Como que a gente, interfere nesse ciclo? Lembra da camada de ozônio que eu falei para vocês, né? Que o oxigênio, a disponibilidade de oxigênio na atmosfera faz a camada de ozônio. O ozônio é O3. E se a gente liberar muito carbono, lembrando lá do ciclo do carbono, queima de combustíveis fósseis e tal, o carbono sozinho, ele tende a se ligar ao oxigênio. Então, ele vai lá no O3 e captura 2. Aí vai fazendo um buraco mesmo na camada, porque ele vai capturando os oxigênios que estão lá, tá? Aí vai formando CO2 e vai liberando os oxigênios. Aí, por isso que ocorre o buraco na camada de ozônio, que pode interferir na proteção do nosso planeta, tá? Dos raios UV, da câncer e tal. O ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio, gente, ele tem uma característica especial, que é o seguinte: o nitrogênio, ele é tóxico para o nosso corpo. Ele é tóxico. Então, a gente não consegue assimilar ele. Tem muito nitrogênio na atmosfera, muito mesmo. Então, a gente não consegue assimilar ele diretamente. A gente precisa que o que aconteça? Bactérias estão no solo, elas pegam esse nitrogênio, convertem ele, tá? Fazem um processo de nitrificação e tal, converte ele. Para deixar ele menos tóxico, aí a raiz da planta assimila. Nossa, pessoal, a raiz da planta assimila esse nitrogênio, né, convertido em nitrito. Primeiro é nitrito, depois nitrato. Aí ela absorve o nitrato. Aí os consumidores primários vão lá, comem a planta e conseguem ter a fonte de nitrogênio. Então, a gente consegue fonte de nitrogênio no alimento, tá? E a gente libera esse nitrogênio através do xixi, tá? Formando a ureia, tá? Lá vem ela aqui, ó. A ureia é justamente tem uma grande concentração de nitrogênio. Então, aquele cheiro, né, forte de urina, tanto que a gente não gosta do cheiro do nitrogênio, tá, gente? A amônia, vocês já sentiram o cheiro da amônia? É muito forte, nosso corpo rejeita, porque é tóxico pra gente, tá? Então, a gente, quando estiver lá falando de um ciclo que precisa de bactéria, é fato que é o nitrogênio, tá bom? Vocês têm que saber isso também, que o nitrogênio, ele tem que ser convertido pelas bactérias. As raízes das plantas assimilam esse nitrogênio em forma de nitrato e a gente consegue essa fonte através da cadeia alimentar, tá bom? Eu vou gravar, vou salvar a live agora, tá? Senão daqui a pouco vou perder a live. Aí vou salvar e vou tentar colocar no YouTube. Depois eu disponibilizo o link para vocês. Pelo amor de Deus, Maísa, nos poupe, tá bom? Beijo, gente. Aí eu vou colocar exercício para vocês lá hoje, tá bom? Lembrando, estou fazendo isso por minha conta, tá bom? Porque vocês estão aí à toa, eu também tô aqui à toa, apesar de ter um neném aqui pequeno me perturbando, né? Eu vou botar o link lá, não lembro o nome não, não sei se é Amanda Dazílio ou Amanda Azílio, tá bom? Então, beijo, até a próxima.